Olá, sejam todos muito bem-vindos! Eu não sou a Érica Vandenbroek, mas também sou jornalista, sou apresentadora, sou a Eliane Muinick e hoje recebi esse convite mais do que especial para apresentar o Ericast. É isso mesmo, porque a nossa Eriquinha está de aniversário daqui a uns dias, então estou aí com esta honra em poder estar nesta bancada que ia apresentar este podcast, o Ericast, a sua jornada extraordinária. E já para começar, compartilha, curte, se inscreva no canal do YouTube do Ericast para não perder nada do que tem por aqui, porque como você já é acostumado, a Érica sempre traz especialistas maravilhosos para falar sobre diferentes temas e, claro, tudo aquilo que você quer ouvir e aprender cada vez mais. E agora eu quero fazer aquele momento beleza, não é mesmo? Porque a cara da riqueza nada mais é do que apresentar o especialista em cabelo, penteado, maquiagem, o maravilhoso Fagundes, lá do Espaço Beleza e Vida. E é lá que você encontra os melhores cortes, penteados, tinturas, mechas com produtos de qualidade e preços acessíveis. E se você estiver assistindo o Ericast, você já sabe, né? Porque você vai ter um desconto especial. Quer ficar ainda mais bonita e pagando um preço justo? Então, marca um horário já, agora mesmo, com o Fagundes. Ele está te esperando no 41 99543 7781. Repetindo, 99543 7781. Espaço Beleza e Vida. E agora, claro, né, minha gente? Vamos começar este Ericast maravilhoso, porque, ó, meu coração está a mil, porque eu preciso anunciar essa pessoa maravilhosa que eu vou entrevistar hoje aqui no Ericast. Eita, que coisa boa, hein? Mas sabe quem é ela, hein? Ela é jornalista, formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em liderança transformacional, graduada em teologia e trabalhou também como repórter na Folha de Londrina, atuou ainda como repórter e apresentadora no SBT e atualmente é diretora da EW Comunicação e host aqui do Ericast. Está de aniversário muito em breve, seja muito bem-vinda, Érica Vandenbroek, a minha entrevistada de hoje. Gostaram da surpresa? Surprise. Hoje eu e a Eliane mudamos de lado. Hoje eu vou ficar aqui como entrevistada. E ela, gente, tá indo bem demais, né? Ai, olha, tá me mas o meu coração tá batendo forte aqui, porque não é pra qualquer um muito sentar nessa bem. bancada, hein, E Eriquinha? você sabe que quando eu tive essa ideia, Eliane, eu pensei assim, quem que poderia me substituir? Que eu iria ficar bem à vontade, sabe, para abrir meu coração, para falar da minha vida, porque é meu aniversário. E aí eu quis ter esse presente e dar para vocês esse presente, que é vocês me conhecerem melhor, saberem quem é a Érica, né? O ser humano Érica, a Érica profissional, conhecer um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho. Aí eu pensei, gente, quem que eu vou convidar? Só pode ser ela, maravilhosa, poderosa, Eliane Muinick. Obrigada, Érica. Muita honra. Eu fiquei, assim, muito feliz mesmo em receber esse convite. Eu confesso que não esperava. E a gente sabe, assim, né, que a gente criou uma amizade de trabalho, uma amizade de pessoa mesmo, né? Érica, Eliane, fora dos aí nos bastidores, né? E também na frente das câmeras. E a gente sabe o quanto a gente, né, se dá bem, o quanto a gente trabalha bem. E, assim, o quanto você me faz bem também na minha vida, Érica, porque, gente, quanta coisa eu já aprendi com essa pessoa. Ai, meu amor, e você também é maravilhosa. Muito bom trabalhar com você. Ah, obrigada, Érica. Mas claro que todo mundo já quer saber, né? Que maluquice é essa, Érica? De
aí mudar um pouquinho de lugar, ser hoje a entrevistada do seu próprio podcast. Contar pra gente aqui, porque a gente quer Clara, saber. seguinte, na verdade, eu vou fazer 33 anos. Já faz 16 anos Perfeita. que eu tô completando 33 anos. Por quê? Faça as contas aí. 33 é a idade de Cristo. E a ciência comprovou, Eliane, que Cristo ele morreu aos 33 anos. Sabe por quê? Porque aos 33 anos é quando o ser humano ele começa a envelhecer. Quando os órgãos começam a envelhecer, as células começam a envelhecer. Então, existe um princípio aí, uma verdade espiritual. Ele morreu aos 33 para que todo aquele que estiver em Cristo não envelheça. E a Bíblia diz que você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? Esse ribeiro é Jesus Cristo, é a palavra. Você dá fruto na estação própria, que as suas folhas não caem. E tudo que você faz cresce, prospera e é abundante. E aí, como eu sou essa árvore, eu não envelheço, estou fazendo 33 anos. E eu quis me presentear, né? Me presentear estando aqui do outro lado. Porque, como você sabe, a gente é da comunicação, a gente gosta de falar, Verdade. a gente gosta de conversar. E eu percebi que o público do podcast, ele precisa ter essa proximidade com o apresentador. Sabe, ele precisa conhecer, ele precisa saber a história, ele precisa saber quem é o host, da onde ele veio, né? A gente sempre brinca aqui falando do Globo Repórter, onde ele nasceu, o que ele come, o que ele faz. Por quê? Porque isso humaniza a relação, né? Humaniza, mostra que eu sou uma pessoa, que eu sou um ser humano. Por que essa mulher está aí agora? Da onde que ela tirou essa ideia de ter um podcast, né? E é Por que ela exatamente traz isso? É isso que eu pensei assim. Por que as pessoas devem pensar? Que é o que elas muito me perguntam. Quem que é o teu público? Muita gente, quando eu convido para ser entrevistado, eles me perguntam, não, mas por quê? Qual que é a visão do teu podcast? Por que você quer que eu participe, entendeu? Então, eu acho que é interessante, que é importante a gente trazer essas informações para as Com pessoas. certeza, é um presente para você e um presente com certeza para todos aqueles que assistem, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, Érica. Porque é aquilo que você falou, né? A gente precisa entender quem é a pessoa que está do outro lado também, do porquê que você chama tantos especialistas, do porquê que você abriu esse espaço. A gente sabe que o Ericast já completou até 1 ano, então assim, são muitos episódios, a gente já está no 38º episódio do Ericast, então assim, é muito trabalho, é muita coisa, mas claro que tudo nasce de uma origem. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, Érica. Fala pra gente um pouquinho da sua infância, de onde você nasceu, de onde você veio, de onde você apareceu. Gente, eu sou de uma família de professores. Meu pai é professor de português, minha mãe professora de educação física. Então, assim, educação na minha vida, desde pequena, sempre foi prioridade para os meus pais. A gente é aquilo que, desde a infância, a gente é formado para ser. Se hoje você é essa, Eliane, é porque você teve os valores, você teve os princípios, você teve a educação que foi dada pelos seus genitores, pelos seus pais. E Érica também, entendeu? E você diria, Érica, que seus pais, eles foram, então, os maiores influenciadores da sua vida? Com certeza, da vida de todo mundo. Nós, né, a própria psicologia comprova isso, que nós nos espelhamos nos pais. Não necessariamente a figura biológica, pai, mãe. Muitas vezes pode ser um tio, alguém que seja, né, que represente essa figura paterna. Muitas vezes um avô, uma avó. E a gente traz na nossa essência essas raízes. Então, se hoje eu sou uma jornalista, se eu sou uma comunicadora, foi graças aos meus pais, porque eles que foram regando ali a sementinha, daí a plantinha foi crescendo. Porque eu nasci aqui em Curitiba, né? Contando um pouquinho assim da minha origem. Eu nasci aqui, eu sou a filha mais velha e a família da minha mãe é daqui. De origem holandesa e italiana. E a família do meu pai, lá de Cruzeiro do Oeste, morando lá no interior. A minha avó já era assim uma mulher, a mãe do meu pai, imagine, muito à frente do seu tempo. Ela foi uma das primeiras mulheres professoras. Uau. Na época que a mulher não trabalhava fora. Então, ela foi uma das primeiras, assim, uma das pioneiras. E diretora de escola já, naquela época, tipo 50 anos atrás, 60 anos atrás.
entendeu? E é muito à frente do seu tempo. Ou seja, eu já sei de onde que a Érica tirou Dona essa Diva. essa personalidade forte, tirei. sempre guerreira. Quem conhece a Érica sabe que ela luta demais por tudo que ela quer e sempre, graças a Deus, porque ela tem uma fé gigantesca, assim, dá tudo certo na vida dela, né? A gente tem percalços na vida, assim como eu, assim como a Érica, assim como vocês que estão aí atrás também, nos assistindo, e a gente sabe o quanto que a fé, ela move completamente. E essa base da família, com É. certeza, né, Érica? Eu vejo você falando Não, minha e avó, vejo daí isso deixa em eu te contar, você, minha avó em diva, você. dona Diva, diva, você sabe o que significa diva? Olha Diva, só. ela é uma diva, era uma diva. Olha aqui, né, a O netinha. nome, o nome, você sabe que o nome diz muito, porque você tá declarando o nome, né? Depois eu fui Sim. até descobrir o que significava Érica, meu pai e minha mãe, eles Uhum. escolheram, tipo, Grace, que é graça. Quem quer graça é Jesus Cristo, é o favor imerecido. Então você tá o Uhum. tempo inteiro ali declarando, profetizando, né? São realidades espirituais, são princípios espirituais. Sou formada em teologia, então eu gosto muito de trazer, sabe, essas verdades para que as pessoas elas tenham esse conhecimento. Porque às vezes a pessoa está ali sofrendo, está perecendo, porque ela não tem o entendimento, ela não tem o conhecimento ainda daquilo que ela precisa para a vida dela começar a fluir, começar a dar certo em determinadas áreas. E aí minha avó. Aí, beleza, aí ela assumiu lá a direção e ela falou pro meu pai e pra minha mãe, olha, venham para cá, porque como é uma cidade pequena de interior, tá difícil conseguir professores aqui, né? E aí eles foram transferidos para lá. Imagina uma cidadezinha minúscula, lá no interiorzinho do Paraná, terra vermelha, e falava aquela coisa assim, daí eu fui aprendendo a falar. Então, assim, muito sertaneja do interior. Até hoje eu ainda puxo muito R, o porto, porquê, caipira. No interior a gente era caipira. Mas, assim, muito gostoso, podia brincar na rua, sabe? Era muito bacana, muito legal, todo mundo se conhecia, então não Uma tinha infância bem perigo. saudável. Muito saudável, Eliane. E aí, meu pai era meu professor. Em casa, a minha avó ela não deixava eu falar errado. Português tinha que ser corretíssimo, todo mundo. Chegava na casa dela, você tinha até que mudar a postura, o jeito de falar, porque ela cobrava muito, porque ela era professora de português. Então, os netos, os filhos, todo mundo Uhum. tinha que falar o português corretamente. E o meu pai, como professor de português de literatura, ele me ensinou muito sobre a língua portuguesa, sobre os livros, a literatura, Machado de Assis, José de Alencar, todos os grandes nomes da literatura. Desde muito cedo, ele foi incutindo isso na nossa família e fazendo os filhos lerem. Aí ele vinha e ele pedia para eu fazer redações, entendeu? Então tudo isso faz parte da minha formação. Olha como foi ele que me forjou nessa área. E Exatamente. redações. E daí ele pedia senso crítico, que eu aprendi a desenvolver como jornalista. Foi ele que me ensinou. Porque ele falava, mas escutei essa história, o que você entendeu? Mas esse personagem, qual que era? Assim, como é que você vê? Qual que era o principal objetivo dele lá, o Dom Casmurro, o Dom Quixote, sabe? E ele ia me fazendo a pensar a respeito das histórias, dos personagens. Daí eu já começava... Ele era escritor, escreveu livros e poeta. Então, assim, é uma família muito intelectualizada. E aí... eu fui me desenvolvendo nessa área da comunicação, e minha mãe, assim, tinha uma coisa muito lúdica, minha mãe. Que a minha mãe, ela é meio artista, então, nas aulas de educação física, ela trazia muito, assim, teatro, dança, aquelas ginástica rítmica, sabe? Uhum. Ginástica artística. Aí me colocou já desde muito cedo no jazz, daí eu já fazia teatro, fazia dança lá. E aí eu lembro, assim, que uma vez ela teve lá, como ela era professora lá do Colégio Estadual, tinha uma apresentação do aniversário de Cruzeiro do Oeste. Eu não esqueço, você vê, eu tinha 4 anos de idade. Ela fez uma apresentação maravilhosa, colocou todas as alunas vestidas de abelha, que é a abelha laborosa, a abelha trabalhadora, que é o símbolo da cidade, a abelha símbolo da cidade. Então, vinham todas dançando. E ela me colocou lá pequenininha na frente. Olha, eu fico até emocionada. Ah. Muito lindo, gente. E aí eu desenvolvi esse talento, sabe, para dança. Então, assim, na minha casa, na minha família, a gente teve, assim, muita liberdade de expressão. E aí me forjou como jornalista. Na verdade, eu queria ser artista. Porque, né, na infância lá eu queria ser atriz e tal. E eu queria ir lá no programa do Silvio Santos, tinha um programa chamado Porta da Esperança. Sim, E eu queria ir lá na Porta da Esperança, porque eu queria ser uma Maísa. O meu sonho era esse, mas como eu era lá do interior, criança pequena, lá de Barbacena, e a minha mãe tinha que trabalhar, e meu pai também, não tive essa oportunidade, Érica, né? mais saudades da infância, saudade do seu pai, que você não tem Sim, mais. Então você criou, você traz esse carinho e tudo aquilo que tudo. você aprendeu até hoje. Santo não era, né? Ele tinha um lado dele que ele era Claro. terrível, ele era muito autoritário, ele era humano. bravo, ele Uhum. tinha.
entendeu? Mas eu prefiro ficar com esse lado bacana dele, sabe? Que foi muito legal, que hoje em dia talvez as famílias não tenham, porque é tudo muito corrido, a vida é tão, né? E Uhum. os pais tendo que trabalhar, talvez não tenham essa. E as pessoas também ficam muito na internet, as crianças ficam muito ali. Então, assim, foi muito legal para essa minha formação. Tudo começou ali em Barbacena, não, em Cruzeiro do Oeste. Mas Quando eu era criança pequena em essa Cruzeiro do Oeste. Érica, aí você comentou que quando você era bem criança, você tinha vontade de ser artista, Uhum. né, ir para essa área aí, talvez do teatro também, talvez da dança, mas e o jornalismo, ele já entrava nesse momento da infância também ou não? Entrava por causa da comunicação, essa coisa do meu pai, né, me ensinar já desde pequena, eu gostava muito de escrever e de redações e de ler, da leitura. Então eu sabia que eu ia para uma área dessas. E a minha mãe tinha um gravadorzinho, Eliane, de colocar fita cassete, que tinha um microfone. Você adorava, com certeza. Você já que você quando você era Eu criança, você adorava amo, também. amo, E amo, eu, gente, sempre. eu ficava com aquele microfone na frente do espelho. Daí eu via do Ciné Novaes, já era repórter naquela época. Você vê, ela fez esses Uau. dias 70 Sim, anos, né? aham. 44 anos de profissão. E eu já olhava, eu já achava ela o máximo. Então eu brincava de ser repórter, sabe? E entrevistava todo mundo. E minha família achava um barato. Meus tios, assim, quando tinha reunião no domingo na casa da minha avó, eu já ia, já entrevistava, eu tinha tio que era arquiteto, que era engenheiro. Então eu gostava de ficar ali, de gravar e ir perguntando para eles das Ai, que profissões, então eu já tinha ali o legal. talento. E daí fui para o jornalismo, porque meu pai falou, tinha muito preconceito no negócio de artista. Tá. E Uhum. daí meu pai, assim, ele meio que me deu um toque, falou, olha, eu não sei esse negócio. Aqui em Curitiba, porque daí a gente voltou para Curitiba para os filhos estudarem. Aqui, em Curitiba, nós temos grandes escolas de teatro, né? Com Temos de artes certeza. cênicas, é um polo bom. Só que lá na minha época, 20 anos atrás, né, que eu tô com 33, um pouquinho menos, existia ainda um preconceito, então ele tinha muito medo que eu entrasse nesse meio artístico, sabe? Então ele foi meio que direcionando, falou: olha, tenta ir lá para área, para uma outra área que você possa desenvolver esse talento, mas que seja assim uma profissão mais que te dê mais segurança. Porque a Com vida mais do seriedade é, também, porque a vida do talvez? artista é meio incerta, né, você pode dar certo, pode ser aí um grande ator, enfim, conseguir grandes papéis, mas também financeiramente pode ser que não, É. né, então ele queria, assim, que eu tivesse algo mais seguro. E foi aí que você começou a trilhar o seu caminho no jornalismo? Como é que foi essa questão acadêmica na sua vida, Érica? Aí eu fiz o comunicação social, prestei vestibular para comunicação social, jornalismo, aí passei, né, e comecei a fazer o curso de jornalismo. Aí nesse meio tempo eu engravidei, aí apaixonei, o amor da minha vida, aquela coisa que toda adolescente, né. Imagina, hoje eu penso, eu falo: "Gente, eu fui mãe com 19 anos do Vitor, uma criança, mas tá". Enfim, aí nesse meio tempo tive meu filho, aí fiz o jornalismo, quando eu estava no segundo ano de jornalismo, eu comecei a fazer estágio no jornal Folha de Londrina, que era o melhor jornal do estado na época, era um Ou jornal. seja, já no começo você já se infiltrou na área? Já comecei no segundo ano, já quis entrar logo para fazer estágio. Porque o meu ex, o pai do Vitor, o meu ex-marido, ele tinha um amigo que era jornalista que trabalhava na Folha de Londrina. Marquinhos, o nome dele, nunca me esqueço. Depois ele foi para a cultura lá em São Paulo, não sei, acho que já deve ter se aposentado. Ele falou: Érica, seguinte, comece logo já a fazer estágio. Entendeu? Porque o que vai te formar, o que vai fazer de você uma boa jornalista, não vai ser só a faculdade, vai ser na prática. E aí, como ele trabalhava lá, ele fez esse meio de campo. E aí eu já comecei a estagiar lá. Aí me formei, trabalhei lá daí como repórter por 2 anos. Grandes jornalistas, menina, era um jornal, assim, era melhor que a Gazeta do Povo, era o melhor do estado na época. O Luiz Geraldo Maza, o James Alberti, que hoje está lá no Fantástico, é produtor do Fantástico, a Mônica Casé, que é grandes nomes, o Mari Tortato, eles trabalhavam na redação, então eu tinha contato com essas feras do jornalismo, no Uau, dia a já dia a começou dia. bem, hein, Érica? Eu sempre falo que é Deus, que foi É. Deus, né, que me colocou. E eles generosos, generosos, mas gente fina, me ensinavam tudo, sabe? Não tinha assim, eu perguntava, o Maza, super querido, me ensinava. Humildade, isso é super Nossa, importante e na nossa assim, área. tipo, já são assim, feras, eles não precisavam, por que eles vão querer ensinar uma menina que está começando? Não, eles ensinaram todo o caminho das pedras, todo o beabá do jornalismo impresso, né?
Porque o jornalismo impresso, ele é mais denso. Com Você não certeza. tem a imagem, você não tem a voz, então você tem que ter um texto muito primoroso, porque assim, todos os detalhes, Eliane, Precisam estar nas letras, tem que estar nas ali no texto, palavras, no texto, nas tudo frases. tem que estar ali. Então Uhum. você tem que ter um texto muito bom. Então aí eu vejo o senhor José Cândido lá da infância, redações, ensinando e já forjando e preparando. Né? Então, olha a importância dos pais na educação dos filhos lá na primeira infância. Não deixe seu filho só brincando à vontade, sabe? Hoje em dia os pais falam do trabalho e falam, não, deixa. A criança não sabe, a criança não entende. Você tem que estar junto. Se você quer fazer dele um grande profissional, uma grande pessoa, uma pessoa de sucesso, é ali, sabe? Na infância, na adolescência. É chato? É, porque às vezes você está cansado, você trabalha fora. Não é verdade? Claro que sim. Mas você precisa estar ali acompanhando, desenvolvendo. É gostoso estudar? Não é. Você pensa que eu gostava de estudar? Queria brincar, né, Érica? Queria Mas dançar. não é. Só que é o quê? A disciplina. É, Isso isso aí, faz toda a diferença. lá na infância já, eles me ensinaram a ter disciplina. Não tinha esse negócio de dormir até a hora que você quer, comer o que Limites, você né, quer, Érica? limite. Você entendeu? Almoçar a hora que você quer. Não, tinha o horário, tudo certinho. Então, isso fez toda a diferença, gente. E São os dá uma pequenos pena, né, detalhes. amiga? E dá São. uma dó hoje em dia que estão querendo destruir a família tradicional, né? Infelizmente, Mas olha, infelizmente. tão importante a presença da família ali no dia a dia. E tanto é, né, Érica, que você teve toda essa base, você já, graças a Deus, conseguiu entrar nos primeiros anos de faculdade, já na Folha de Londrina, super gigantesca na época, e ainda hoje tem um destaque, né, Érica? E também, depois disso, você já entrou no SBT, Foi. uma grande rede de A segunda maior transmissão. do Brasil, né? Só a segunda. Exato. E com pouca experiência. no Nenhuma em início. TV. Ou Não tinha nenhuma, nada. nenhuma. A minha Olha, experiência era com o microfoninho lá da minha mãe, que eu falava lá quando eu não sabia, entendia nada. como que foi essa porta abrindo na sua vida com o SBT? Foi o seguinte, a Folha de Londrina, ela começou a passar por uma grande crise financeira. Era da internet, sites, entendeu? Aí entrou Terra, UOL, BOL, tal. E aí eles não estavam conseguindo manter o jornal impresso. Tanto que hoje não existe quase jornal impresso, né? Uhum. E aí eles precisaram, era o dono do Bamerindos, que era o dono, o José de Andrade Vieira, que era o dono da Folha de Londrina. Enfim, aí eles precisaram cortar em massa. Demitir um monte de gente. Quem que eles vão demitir primeiro? Os que foram contratados por último, né? Tá. Porque é o que tem menos gasto ali, Com na hora de você certeza. fazer o acerto financeiro, né? E eu fui uma dessas. Tinha 2 anos só de casa. E, menina, o meu chefe na época, Leandro Donati, ele até é padrinho do meu filho mais novo, do Vinícius. Mas que homem maravilhoso. Como esse homem me ajudou. Ele escreveu uma carta de referência. Gente, que carta maravilhosa. Até hoje eu tenho essa carta guardada. Quando eu fico meio com dúvida, assim, de quem eu sou, eu vou lá atrás. e eu leio para me lembrar dessa carta, que foi maravilhosa. Eu até anotei aqui Trouxe um trecho dela pra gente, um trecho. Ele Érica. falou assim, ó. Érica Vandenbroek, ele escreveu uma excelente profissional, com texto claro, objetivo, com o dom para tratar de assuntos mais áridos e investigativos. Não há nada que desabone a sua conduta profissional. Ela foi desligada da Folha de Londrina por motivo de contenção de gastos. Dolfé assinou. Uau. Maravilhoso, né? Uau. Leandro Chega a arrepiar, Donati. gente. Donati, você tá aí, você sabe que isso é verdade. Tá ipsis literis aqui a sua carta de recomendação. Aí eles falaram assim pra mim na Folha, Érica, lá agora no SBT saiu hoje uma repórter, ela pediu a conta hoje, eles estão precisando de alguém para amanhã. Pega a carta do Donati, bate lá, liga, entendeu? Bate lá, porque eles já sabiam desde o início que o meu sonho era televisão. Sim. Né? Porque eu sempre quis trabalhar Sempre em TV, gostou, sempre é. gostei, por causa dessa coisa da veia artística, porque eu achava assim, Eliane, tudo bem, eu não vou ser artista, mas eu vou migrar para a TV, porque na TV, quando você vai dar uma notícia feliz, você tem que
representar a alegria. Exato. A sua forma de falar, a sua entonação, tal. Você tem que estar alegre. Você tá ali no estádio de futebol, o time tá ganhando, Aham. você tá ali no seu... É alegria. Você tá ali uma notícia triste, de violência, um negócio fúnebre, você vai ter que interpretar aquilo ali. Então, eu É queria... o profissionalismo em cada etapa do jornalismo, né, E Érica? essa questão do artístico, eu achava que ali Sim. eu ia poder desenvolver esse meu talento artístico, entendeu? Representando a notícia. E daí eu queria ir pra TV pra isso, eu sempre falei pra eles. Aí, tá, liguei. Ó, o Edilson Romanini, ele recebeu essa carta lá. Edilson Romanini, que era o chefe lá do SBT. Falei, ó, Edilson, meu nome é Érica. Acabei de ser desligada aqui da Folha de Londrina por motivo de contenção de gastos. Eu já tinha acabado de ter o meu segundo filho. Tanto que eu, quando me formei, Eliane, eu fiz ali o meu projeto de conclusão de curso, tudo, eu não tirei licença maternidade, eu quis me formar com a minha turma. Então, eu tive o meu filho, o Donati daí, ele foi o padrinho, ele e a Mônica, padrinhos do meu filho, do Vinícius. Fiquei 2 meses só de licença, Ou voltei. seja, você teve os 2 filhos dentro da faculdade, Dentro. nessa época dos Nessa época. 4 Então, é anos possível, de estudo. gente. É possível. Só não faz quem não quer. Se você Exatamente. tiver, entendeu, Perfeito. força de vontade, você quiser estudar, você vai conseguir. Entendeu? É só você batalhar e você lutar. Perfeita Que colocação. você vai fazer. Sabe? Não tem desculpa ali. Eu fui com 2 filhos. Claro que eu era jovem, é diferente. Você tem 19, 20, eu tinha o Vinícius, eu tinha 25 anos. Né? Então, assim, claro, você tem uma disposição, né? Uhum. Hoje em dia seria diferente. Né? Eu não sei se eu teria aquele pique Pra continuar. para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas quando você é jovem, você consegue sim. E aí, menina, foi muito legal, porque voltando lá na coisa do conclusão de curso, Eliane, nós tiramos 10, eu e a Magaleia. Uau. Sabe sobre o que foi o nosso projeto? A invisibilidade do negro em Curitiba. Porque a gente fez um documentário comprovando que Curitiba, naquela época, até hoje, ela exalta os descendentes de europeus e asiáticos como sendo os legítimos cidadãos curitibanos, mas o negro faz parte também. Com E certeza. fez parte da formação. Só que onde que está o negro? Eles escondiam na periferia. E a gente foi mostrando isso. E ó, barrigudona. Depois bebezinho. Menina, eu tive que ir entrevistar nos presídios, porque no presídio só tem negro, né? Por causa da falta de condição financeira deles. E o Vinícius junto, bebezinho recém-nascido. E aí até os carcereiros. Os carcereiros falaram, você é louca, menina. Não, mas ele mama no peito, tem que fazer. Sim. Tem que Sabe? acompanhar. Então, eles acompanharam tudo isso da minha vida. Os meus chefes, os gestores lá da Folha de Londrina. Certo? Até eu acho que por isso que ele escreveu essa carta, né? Que ele viu ali todo o meu esforço, assim. E foi muito legal, porque o Edilson me recebeu. Eu falei, olha, eu não tenho experiência nenhuma, mas é o meu sonho, eu quero ser repórter de TV, eu sempre quis, eu só preciso de uma oportunidade. O Donati mandou aqui essa carta aqui pra você, pra eu te entregar. Cara, ele leu a carta e falou, tá contratada, pode começar amanhã. Pode vir. Nossa, foi assim? Assim, pode vir. Não, está contratada, amanhã você começa. Daí, não sabia nada de TV, nada, porque TV é imagem. Você tem que saber casar o teu texto ali com as imagens do cinegrafista. Aí você tem as passagens, que é a hora que você aparece. É um trabalho muito de equipe, né? Que é a hora que você aparece, amiga, que você tá ali, que é a tua assinatura. Exatamente. Entendeu? E aí você tem que saber o que é o texto que você vai colocar na passagem, que é quando você aparece. É um texto que você não tem uma imagem, entendeu? Que você não tem o entrevistado, de repente, ele não falou, mas que é uma informação importante, que você precisa destacar, né? Então, isso a gente vai... Eu não sabia nada, fui aprendendo ali no dia a dia na prática. Mas um cinegrafista que já estava lá quase se aposentando, que era o mais antigo da casa, o Irani Carlos Magno. Todo mundo conhece o Magno, quem é da área. Hoje ele é meu vizinho, menina. Você vê que benção. Eu moro ali do lado da minha casa, a gente se encontra direto. Daí a gente lembra da época que a gente trabalhava junto, que era a época áurea do jornalismo, era muito legal. E aí no dia a dia ele foi me ensinando, sabe? Ele foi tendo paciência comigo, ele foi me mostrando, e foi um cara muito bacana. E aí, assim, eu fui desenvolvendo o meu trabalho como repórter lá no SBT. Mas me diga uma coisa, você já começou como repórter no SBT na área policial? Porque a gente sabe que a Érica Vandenbroek sempre teve esse olhar investigativo da coisa, sempre gostou muito, né, Eri, de investigar, de mostrar casos, de colocar à tona tudo aquilo que aconteceu, trazer sempre os 2, 3, 4 lados da história, porque é imparcialidade também. Então, como que surgiu a área policial na sua vida, Érica? Eu acho que foi essa carta do Donati, que ele falou que eu tinha, né, esse talento para lidar com assuntos investigativos e mais áridos. Eles estavam começando com o Tribuna da Massa, era o Ricardo Chabe na época.
Nossa. Era o Tribuna na TV o nome. E eles estavam começando esse produto no horário do almoço. Eu acho que daí ele falou, cara, eu vou botar essa menina aqui, eu acho que ela vai se dar bem. O antigo chefe dela falou que ela tem esse talento para isso, então eu vou colocar aí. Daí ele me colocou lá para fazer. Era mais matéria policial, matéria investigativa. Aham. E era trash mesmo. Você trabalha lá na Banda B hoje, você sabe como é que é. Sim, É o sim. jornalismo trash, Total. pauleira, é submundo. É Isso submundo mesmo. A do gente tem que tráfico, deixar muitas vezes, do né, Erika, crime, do daquilo que a assassinato. gente imagina, daquilo que a gente tem de opinião e deixar um pouquinho de lado para dar a informação, que nem sempre é tão fácil de dar essa informação. Nem sempre, porque assim, muitos casos de pedofilia, Muitos, muitos muitos, casos, infelizmente. né, de crimes ali contra pessoas de família, mães de família ali chorando, desesperadas, porque acabaram perdendo um filho ali para droga, para criminalidade. Ali você tem que ser profissional. Exato. Você tem que dar a notícia, entendeu? E você tem que ir. Até os meninos, esses dias a gente teve lá, né, o churrasco que eu encontrei depois de Sim. tantos anos. Acho que Tantos amigos, eu saí Erika. lá da massa já faz uns 15 anos, mais ou menos. Eu encontrei o Peixe, que foi cinegrafista, e tantos Isso. outros, a gente relembrando, né, esse período. Daí eles falaram, você viu, você tá lá E de eu testemunha. conheci eles, que eu não Eles falaram, conhecia. não, a Érica, ela ia com os 2 pés na porta, ela não tinha medo. Ela ia e ela falava, não quero saber, metia o microfone e pá, e pegava e trazia a notícia. E a gente corria risco, mas Com a gente fazia certeza. tudo pela informação e pela notícia. A gente queria, porque assim, ó, de manhã ali, Eliane, você entra ali de manhã, tudo que aconteceu na madrugada, daí era eu que fazia, porque eu trabalhava cedo, assim, cedo, não tão cedo igual você hoje, não tão de madrugada, que a Eliane entra 4 da manhã. É, Eu o primeiro começava às jornal 5 horas da 6h30. manhã já, para Então você começar sabe o que que é? bem Pega com a notícia. tudo. Não, pega toda a notícia policial, Exato. todos os crimes da madrugada Noite, madrugada em peso. em peso. Era isso que eu fazia também. E aí, para dar na hora do almoço. Então tinha que fazer pegar, ir no local, pegar as imagens, apurar as informações, pegar a entrevista para levar para eles editarem, para daí eles abrirem o Tribuna. Então é uma corrida, é o deadline. Era uma corrida contra o tempo. E a gente ainda tinha ali os concorrentes, então a gente queria dar primeiro, entendeu? A gente já queria abrir o jornal dando antes da concorrência, sabe? Então, assim, era uma disputa muito, muito legal, muito acirrada de audiência, mas, assim, sempre respeitando muito, sabe? Os colegas, assim. E foi, assim, uma fase muito bacana. Mas corremos muito risco de vida, muito risco de vida. Quase morremos, inclusive, tivemos Meu várias Deus. histórias. E falando em várias histórias, tem algum momento chocante que você lembra nessa sua área do jornalismo policial, Erika? Alguma coisa que te trouxe à tona, que você até ficou preocupada? O que vai acontecer? Teve esse momento, assim, aquela matéria Teve. assim que te chocou e até hoje você lembra? Não, me chocou e eu falei, gente, se esses caras depois querem vir pra cima de mim, porque eram bandidos, travestidos de policiais ainda, policiais militares. Eu falei, depois se eles. Entendeu? Quem que vai me proteger? Eu, mãe de família ali com 2 crianças, entendeu? Mas a gente, quando a gente é novo, a gente não tem medo. Cara, a gente tem uma coisa, eu não sei se você é assim agora que você tá trabalhando na polícia, mas a gente tem uma adrenalina, a gente não quer saber. A gente quer levar notícia. Só vai, né? Não, Não a gente pensa quer nas levar a consequências. notícia, a gente quer informar e a gente meio que quer ajudar a polícia. Tem essa coisa meio do jornalismo, ele é meio altruísta, né? Acho que todo jornalista é assim. E aí ele quer fazer a diferença, ele quer ajudar a elucidar o caso e ele quer dar essa contribuição. E teve algum momento de uma situação positiva até mesmo? Teve. Eu vou contar essa da negativa, daí eu vou te trazer da positiva. Essa foi o seguinte, que me chocou. 2 policiais fardados na viatura, trabalhando à noite de plantão. Pois eles pegam uma mulher, uma moça, voltando do trabalho, estupram dentro da viatura a moça. E a mulher engravida. E ela grávida de um dos 2. Aí ela chamou e ela queria que eu fizesse a reportagem. Porque se identificou mulher, né? Mulher com mulher, tá pra E contar. tem muito disso, né? No mundo do criminal, eles chamam aquele repórter, aquele apresentador que eles querem. Que eles pedem, às vezes, que eles têm mais Isso afinidade, mesmo. né? Daí ela Uhum. falou, não, eu quero que seja a Érica, porque ela é mulher, ela cobre essa área e eu confio nela. Aí eu não podia nem falar não. Tive que ir, né? Porque eu falei, eu não vou deixar também a mulher numa situação dessa, né? Aí fui, a gente fez a matéria, teve todos os desdobramentos, a corregedoria da polícia descobriu quem eram os caras, ela fez o exame de DNA, deu a quem que era o pai, foi comprovado o estupro, entendeu? Os caras, eles pagaram pelo crime.
Eles foram destituídos da corporação. Claro, ela tem a criança, mas a criança não tem culpa, não pediu também, né? Com Para certeza. nascer. Mas assim, então foi um caso que foi chocante, que eu me coloquei no lugar dela. Foi terrível o momento em que ela foi estuprada, Eliane. Foi terrível ali. Eles quase mataram ela. Foi por Deus que ela sobreviveu. E ela. Mas eles pagaram, porque eram bandidos fardados. Na polícia tem muita gente boa, como em qualquer profissão. Tem policiais maravilhosos, mas tinha esses 2 bandidos. E eles foram excluídos da polícia, graças a esse trabalho jornalístico. Então, foi uma honra para mim. Fiquei. Conseguir desvendar tudo isso e colocar à tona o que de fato aconteceu. E não fui só eu, é uma equipe, né, Eliane? Porque sou eu, é o cinegrafista, é o motorista que te leva, aí é o editor, aí é o apresentador. Então, assim, foi um trabalho de equipe. Foi um de tantos outros, assim, maravilhosos que a gente conseguiu resolver. Mas esse, para mim, foi o mais emblemático, foi esse. E alegre, feliz, era o Gente Procurando Gente, que eu amava fazer, lá do Palco do Povo. Eu acredito que todo mundo já assistiu alguma vez o Gente Procurando Gente, tanto é que eu mesma lembrava da Érica desse quadro, porque era todo dia, ali no meio-dia, Érica Vandenbroek estava entrevistando várias pessoas que iam lá à procura de parentes que já fazia muito tempo que não se viam e com certeza teve reencontro. Muitos reencontros. Então, ali, você vê a importância da família, sabe? A importância dos laços familiares. Porque ali eu era uma contadora de histórias, não era nem um jornalismo ali que a gente estava fazendo. A gente estava contando histórias para resgatar as famílias, sabe? Então, era muito legal. Era Palco do Povo, né? O nome que eu era uma co-apresentadora ali do Tribuna da Massa, do Tribuna na TV. E aí era o quadro Gente Procurando Gente. Então, aquele tempo não tinha internet. E as pessoas, elas se perdiam. Por exemplo, uma mãe, ela teve que deixar um filho num orfanato, ela teve que doar um filho para uma família. E ela ficou com aquilo durante anos e anos, querendo rever esse filho, querendo explicar os motivos pelos quais ela precisou fazer isso. Esse filho ou essa filha também, sem saber por quê. Poxa, que rejeição. Por que a minha mãe me abandonou? Por que eu fui rejeitado? Sabe? Tudo isso passa pela cabeça de um filho quando ele é deixado, ele é, né, digamos, abandonado, entre aspas, né? Porque já não sabe. Só que daí você vai vendo os motivos da pessoa. Às vezes a pessoa estava passando por uma situação de dificuldade financeira, ela não tinha condições de criar e ela viu aquela como sendo a melhor alternativa, por amor ao filho, que ela achou que seria. Daí ela ia contando a história. Olha, eu tive que deixar porque eu vi que ali ele seria bem cuidado, ele seria bem tratado, ele não iria passar fome, porque se ficasse comigo eu não ia ter condições. Porque a família é disfuncional, às vezes adolescente, não tinha como criar, entendeu? Ai, era tão lindo, ai, fico até emocionada. Conta uma história, e a gente tinha uma super produção, a gente tinha produção, então a gente fazia assim, a pessoa ia lá, anunciava, tal, contava essa história, por exemplo. Aí a gente falava assim, alguém ligava, falava, olha, eu sei quem é o fulano de tal, o filho dela. Mora aqui em tal cidade, está fazendo não sei o Que quê, coisa tal. gratificante, que Muito trabalho enobrecedor. maravilhoso. Muito maravilhoso. Aí, achou. Aí a gente achava. Aí a gente promovia o encontro, a gente fazia a reportagem do encontro. Só que a gente fazia toda uma produção. Teve um que foi muito legal, que a gente falou para ela, olha, foi muito bacana você ter vindo. O Chabe, que era o apresentador, ele gostou demais da tua participação, da tua história, que foi uma história muito impactante, muito comovente. A gente quer que a senhora volte aqui no Palco do Povo, tal dia, a gente vai deixar um tempo maior para a senhora. Só vai ter 5 minutos para a senhora contar, porque como eram 5, 10 pessoas, era só 1 minutinho para cada um, né, no quadro. Então, Não, era muito rápido. Era muito as pessoas iam rápido. com foto. Era muito rápido. Então a senhora vai ter mais tempo, a gente falou. A senhora vai poder vir aqui e vai contar com mais tempo para a gente tentar localizar o teu filho. E o filho já tinha sido encontrado. E aí a mãe ali contando, menina, foi muito legal essa história, que foi a que me chamou a atenção. E ela falando. E o filho, ele estava vestido de varredor de rua atrás. Então o Magno, que era o cinegrafista, ele pegava ela falando aqui e a reação dele, escutando atrás. Gente, a coisa mais linda. E ela falando assim, não, mas porque... Aí eu perguntava assim pra ela, mas se a senhora encontrasse teu filho, o que a senhora ia falar pra ele, se a senhora encontrasse teu filho? Eu ia falar que eu amo, eu ia dar um abraço. Ai, que coisa linda. Eu ia pedir pra ele me perdoar. Será que ele me perdoaria? Eu falava, claro, ele ia entender os seus motivos, né?
porque não foi por mal que a senhora fez isso, foi uma necessidade, foi porque a senhora precisou e tal. E o filho ali atrás, fingindo que estava varrendo e chorando, e chorando. Daí eu Tadinho. falei assim, mas o que a senhora mais queria? Caso a gente consiga, né, através desse apelo, encontrar o seu filho, qual que seria o maior desejo, assim, a sua maior realização? Ah, eu queria tanto poder dar um abraço nele e dizer que eu amo. Ai, que Ai, que lindo. lindo, Daí eu falava assim, gente. então pode abraçar. Olha ele, é ele aqui atrás da senhora, ele tá aqui, ó, é o seu filho. Gente do céu, mas era tão lindo. Mais uma emoção que foi. Esse foi demais, foi demais. E E daí você com certeza se emocionou junto, Érica. ah, eu tô chorando agora, só de lembrar. E daí foi, e daí houve o quê? Uma restauração da família, o perdão, sabe? E aí você vai ver a história da pessoa, depois a gente ia acompanhando. E daí a gente viu o cara estava desempregado, às vezes estava no alcoolismo, saía. Porque daí ele entendia o que tinha acontecido, ele liberava, isso aqui é tudo princípio espiritual, né? Que a Bíblia diz, liberava o perdão para a mãe. A mãe às vezes estava ali num câncer, menina, estava doente, já não estava, sabe, cheia de problema, pois a mulher sarava Imagino que e sim, ficava, acredito. e ficava saudável. E daí a gente, um ano depois, aí um ano depois a gente ia lá, e como é que tá? Ah, no Dia das Mães, aí o filho ia visitar. E a história deles estava totalmente transformada. Então eu vi assim, que já era assim, eu era um canal de Deus ali para abençoar essas pessoas. E era isso que me movia, que me fazia feliz, sabe? Assim, profissionalmente. A gente se torna um canal, né, É, Érica? Nós não somos apenas comunicadoras, nós somos é, pessoas também. Então a gente se sim, emociona, a gente chora, a gente fica com raiva, a gente sim. fica muito brava com algumas coisas que acontecem, mas a gente acaba Aham, se envolvendo com muitas histórias. E isso que é o mais sim. legal, é você ver esses resultados E o positivos legal dando é que certo, tudo nesses dando quadros, certo. né, amiga, nesses quadros específicos, você pode se emocionar, você pode mostrar o seu lado humano. Se é uma matéria policial, se é algo que tem que ser mais jornalístico, você tem que ser imparcial, você tem que segurar o choro, embargar ali e você tem que dar a notícia, porque é o mais importante do que a sua emoção é a informação, né. Agora Exatamente. nesses casos Você consegue porque daí essa é liberdade. comportamento, eram mais de comportamento, Comportamento. então Aham. tudo que acontecia ali, Você vivia junto. você vivia e aí você podia deixar fluir. Eu fui muito realizada, foi muito maravilhoso. Só que daí eu tive que sair de lá por conta de uma situação, que também muito perigosa, Isso que eu de ia risco para perguntar, minha porque saúde. você também Para minha ficou saúde não, risco para minha vida. e você ficou muito tempo lá, né, Érica? Fiquei mais de 5 anos. E eu saí justamente porque, naquela época não tinha stalker, a gente não tinha o crime do stalker, entendeu? As leis não eram assim, mais rigorosas como hoje em dia. Mas aí teve um cara que era um fã, menina, que ele era maluco e ele começou a me perseguir. Ele ia lá, ele começou indo como telespectador. Aí ele ficava me observando de longe, ficava olhando, ficava olhando. Aí ele começou a escrever umas cartas de amor e tal. Aí ele começou a falar que eu ia casar com ele, que eu ia ser a esposa dele. Eu falava, mas não posso, rapaz. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já sou casada, né? Eu tenho filhos. Não, você não está entendendo. Você é minha mulher, ele falava. E ele não entendia, porque ele tinha problema mental. Ele era maluco. Aí, um dia, Eliane, ele foi lá com uma faca e ele só não me matou por Deus. Ele veio, ele falou: não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Veio para me esfaquear. E fez assim para me matar. Só que eu, graças a Deus, que eu tinha o segurança. E aí, o segurança conseguiu tirar a faca dele. E eu tava no ar. Você tá ali no ar, você não tá vendo o que tá acontecendo Você ao teu estava ao redor. vivo, Érica? Eu tava trabalhando. Entendeu? E ele veio, aí o segurança conseguiu conter, a gente levou ele para a delegacia, mas não deu em nada, porque ele era maluco. Ainda o delegado falou: olha, aqui só tem bandido, ele tem problema mental, não é o Sim. lugar para ele, e as leis também não Mas eram foi um brandas. perrengue, foi um perrengue. Não, foi perigoso. E eu Foi, eu foi. fiquei bem assim, eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo, daí não quis voltar mais para praça. E aí, mas o SBT, assim, me deu todo o Suporte, respaldo, aham. todo o suporte, mudou o meu horário de trabalho. eh,
E ele continuava indo, Eliane, ele ficava lá no portão da TV perguntando o horário que eu entrava e eu saía, eu tive que mudar de carro, tudo, entendeu? Eu via, às vezes, o E vidro mesmo saindo da esfumaçado e ele praça, você tava. continuou na TV, Érica? Não, continuei trabalhando como repórter, mas Tá. aí mudei o horário, mudei de carro, entendeu? Aí ele não sabia meus horários, mas ele ficava lá na frente da TV ainda. Depois ele ficou perseguindo, indo lá na frente. Aí o Ratinho comprou. Era do Paulo Pimentel, era o grupo Paulo Pimentel, aí o Ratinho comprou. Aí, quando ele comprou, ele lançou um helicóptero. Por quê? Era o helicóptero da massa, porque ele queria que as pessoas conhecessem a marca, porque deixou de ser GPP e virou Rede Massa. Então, mudou o nome da empresa, né? O SBT no Paraná viraria Rede Massa. Então, ele queria que o imaginário popular fidelizasse essa marca. E aí ele colocou no ar lá, um helicóptero, que era o helicóptero da massa. E esse helicóptero ele entrava todo dia, ao vivo no Tribuna. Daí eles me colocaram, me migraram para o helicóptero, entendeu? Aí eu entrava todo dia ao vivo do helicóptero, tal, e daí falava, tô passando em tal bairro, quem tiver aí a cena, tá, não sei o que, daí as pessoas saíam para fora, aquela coisa. Que Ah, legal. sei lá, o helicóptero da massa. Daí eu contava cada dia a história de um bairro, como que foi fundado, quem que não sei o que, lá de cima do helicóptero. Até que o helicóptero, pá, Como assim? quase caiu, guria. Deu um pane no helicóptero e o helicóptero perdeu a altitude e parou de funcionar. E foi caindo assim, ó, em queda livre. Gente, eu só orei, Eliane, eu só orei e pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho 2 filhos pequenos para criar. Por favor, não me deixa morrer agora. Não me deixa, porque eles não vão conseguir sobreviver sem mim. Eliane, voltou o motor a funcionar. Através do poder da oração, guria. O poder, a Bíblia diz, né? A oração pode muito em seus efeitos. A oração do justo é poderosa e eficaz. E aí voltou. Já estava quase, eu já estava me vendo espatifada no chão. E aí o helicóptero voltou a funcionar. E aí a gente aterrissou, tal, daí eu falei pro meu chefe, eu falei, nunca mais. Não quero mais saber de helicóptero. Coloca outra repórter aí. Porque Deus, eu falei, nunca nem imaginei isso. eu falei, porque o medo foi grande. Aí eu não quis mais fazer o helicóptero, entendeu? Aí eu continuei trabalhando, fazendo reportagem e tal. Só que aí a praça acabou, porque tentaram colocar outros repórteres lá, E mas não deu certo. Não se encaixaram com o perfil. Porque tem que ter o perfil, você tem que ser Com muito certeza, povão. é. Você tem que ser popular. Você tem que gostar do povão, entendeu? Porque senão não dá certo. Eles que movem todo o quadro. E é povo. É o Sim. povão mesmo. É classe C, D e E, que é o que você trabalha lá na banda B. Exatamente. o E amo, povo. e amo, e Tem que amo. gostar, exatamente. Aham, Você tem que e gostar. Se é um repórter já que não é muito ali, não se encaixa daí no encaixa no perfil. perfil, que é um repórter mais de matéria jornalística, de telejornal, não dá certo. E, Érica, quando que você saiu do SBT e por quê? Então, eu fiquei 10 anos lá. Pensa, todas essas experiências, né, minha amiga, que eu passei. E fui repórter, fui apresentadora, apresentei telejornal lá com o Daniel Couto, né, que você conhece, que hoje é deputado estadual. Apresentava no sábado Tribuna, porque daí quando os apresentadores entravam de folga, no sábado eu era apresentadora do Tribuna. Então eu aprendi tudo que precisava de TV. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, não tenho mais para onde crescer. Né? Sabe assim, quando você vê que está faltando algo que você precisa aprender, que você precisa crescer, que você precisa avançar? Estava muito estagnada a minha carreira. Aí eu cheguei, conversei com o chefe, na época, era o Delgado, Carlos Delgado. Aí conversei com ele, falei, olha, Delgado, para mim já, sabe, quero agradecer muito, mas eu quero buscar novos horizontes para minha vida, sabe? Quero ir para outras áreas, quero aprender sobre assessoria de imprensa, né? Que eu nunca trabalhei com assessoria de imprensa, enfim. E aí eles foram super bacanas, menina. Foram muito legais comigo. Me deram a conta ainda, como se eu tivesse sido demitida. Você entendeu? Com todos os seus direitos Com preservados. tudo, não. E demitida com os 40% lá, menina, do fundo de garantia. Tudo, eles não precisavam fazer isso, porque eu que estava querendo sair. Sabe? Mas eles foram muito legais. Mas foi o teu profissionalismo também, né, Érica, que caminhou para que isso também desse certo e o reconhecimento deles também como uma empresa. Foi. Tanto é que daí o Ratinho Júnior, que é o filho do Ratinho, né, do dono da emissora, o apresentador Ratinho, ele ia sair candidato a prefeito de Curitiba. E aí eu fui trabalhar com ele. Trabalhei na campanha dele, aí aprendi a fazer assessoria política.
Fui candidata a vereadora para ajudar daí ele, né, para eles elegerem uma boa bancada. Ele não se elegeu como prefeito, ele perdeu para o Fruit, só que ele elegeu a maior bancada de vereadores, o partido com o maior número de vereadores, que eram 6 vereadores, era o PSC. E eles precisavam de uma assessora de imprensa daí. Aí eu fui contratada como assessora de imprensa desses 6 vereadores do PSC. Certo? Aí trabalhei lá na Câmara com eles. Aí aprendi a fazer assessoria, que é totalmente diferente. É um outro É um outro jornalismo, mundo. que é um outro mundo. Aí quando eu aprendi, que eu já vi que eu estava preparada para o mercado, aí eu saí, não quis mais saber de assessoria política, porque não é a minha área. Cada um tem o seu dom, o seu talento. Eu vi que não era o meu, mas assim, peguei todo a expertise de assessoria de imprensa, né? E aí abri a minha empresa de assessoria de imprensa. Então, para quem não conhece, para quem não sabe que uma assessoria de imprensa, o que é, Érica, esse trabalho que você faz hoje, que você presta hoje com tanta dedicação e responsabilidade com os seus clientes? Assessoria de imprensa, o assessor de imprensa, ele é o seguinte, ele é o profissional que ele vai fazer a ponte entre os veículos de comunicação e o entrevistado. Todos esses entrevistados aí que você vê, médicos, psicólogos, psiquiatras, advogados, que você vê dando entrevista, quem colocou eles, quem conseguiu encaixá-los, Quem foram, preparou? quem preparou, foram os jornalistas, que são os profissionais da assessoria de imprensa. Então, o que que faz o assessor de imprensa? Você contrata ali o serviço do assessor de imprensa, ele vai criar uma notícia, criar um fato, criar uma notícia, vai escrever isso, vai escrever um release, uma sugestão de pauta, né, Eliane? E ele vai mandar isso para os veículos de comunicação. E aí os veículos de comunicação, se acharem interessantes, se gostarem do tema, se gostarem do assunto, eles entram em contato com o assessor, marcam a entrevista e fazem a matéria de acordo com a sua indicação. Então, você acaba pautando os veículos de comunicação. E tem alguns principais nichos aí que você trabalha, Érica? Eu gosto de trabalhar muito com a área do direito, eu gosto de trabalhar muito com a área da saúde, eu gosto muito de trabalhar com ONGs, né? Com ONGs que prestam serviços sociais. Então, assim, essa é a minha maior clientela Trabalho de sucesso, conta pra atualmente. gente. Olha, eu tenho muitos. Tem um, assim, que foi muito legal, que é da Escolas Vivian Marçal, que é uma escola que atende crianças com necessidades especiais, uma escola com mais de 40 e tantos anos aí de atuação. E estava para fechar as portas, porque não tinha mais condições financeiras de manter a entidade. Por quê? Porque os pais, eles contribuem como podem, entendeu? Não é cobrada assim uma mensalidade, um valor específico. Tem muita gente que não tem condição de pagar. E são crianças com múltiplas deficiências, sabe? Assim, é um público bem específico que eles atendem. E aí eles estavam prestes a fechar as portas, não tinham condição mais. Tem ali a ajuda da Secretaria de Educação, tem ali um aporte do governo, mas mesmo assim falta, sabe? Sempre faltam recursos e é sempre a sociedade quem está ali ajudando e auxiliando. E a secretaria queria fechar as portas dessa escola e encaminhar essas crianças para escolas normais. E ir colocando, entendeu? Fazendo essa inclusão. Mas eles são um público muito específico. São crianças que são cadeirantes, que não falam, que têm hidrocefalia, sabe? Que não tem, assim... que eles precisam de cuidados especiais. Não tem como uma professora que está atendendo 20 atender mais Não tem essa condição, criança, né? Então, assim, foi muito legal porque a gente conseguiu manter a escola aberta, a gente conseguiu ali os recursos que eles precisavam, porque tinha muita dívida trabalhista também, que era mais de R$ 1 milhão. Então, através das reportagens da imprensa, fez as matérias e hoje a escola está lá, está firme, está forte, está atuando. Que mais? O doutor Júlio, né, que você conhece, o doutor Júlio Lucas, ele já é uma grande Sim, autoridade, ótimo. né, na internet, só que ele é uma autoridade da internet. Então, agora ele está vindo com o trabalho da assessoria de imprensa e ele está se consolidando como uma marca, né, como uma autoridade na área da fitoterapia, da neurociência, porque é diferente você fazer uma campanha publicitária e você pagar para estar num veículo de comunicação como uma propaganda. Quando você entra como notícia, Eliane, isso agrega muito valor
Credibilidade pro profissional. Credibilidade, e te faz de você uma autoridade na área. Por quê? Nossa, ela está no jornal tal. Imagine quanto você teria que pagar se você fosse Para ser fazer ouvido e visto. e visto, entendeu? Só que muito mais do que uma propaganda, você está ali como uma fonte de informação, como notícia. Então, para sua marca, certo? Para sua empresa, isso agrega muito valor. E qual que vai ser o resultado? Você vai ser visto, você vai ter visibilidade, você vai ter credibilidade, você vai atrair E sem contar, né, mais Érica, clientes, que né? Clientela, porque é isso, assim, eu exatamente. vejo assim que agora eles vão, menina, e dependendo do veículo que eles dão entrevista, chove cliente para eles pedindo daí consulta É e verdade. consultoria. Então, assim, vale muito a pena. Clientes e eu diria até outras emissoras, né, de TVs, de rádios, Uhum. de portais, porque essa pessoa se torna tão conhecida que ela fala: "Nossa, mas eu quero aqui na minha Fulano de emissora tal, também". aham. Aham. Então, né, acaba se tornando assim, tem os clientes e tem a base também de ser noticioso, de ser uma fonte de informação. Então o trabalho do assessor de imprensa, ele é gigantesco, porque ele prepara esse profissional para estar na frente de câmeras, para estar numa rádio de sucesso, para estar num portal, para saber escrever talvez muito bem uma coluna, né? É o Porque assessor que escreve acontece, a coluna. tudo Eu vou contar isso. para vocês aqui, a gente não ia contar não. E é um Mas eu vou falar trabalho. só para vocês. É o assessor que faz. E Você sabia? tudo de É o acordo. assessor, é o jornalista que escreve. Ele Exatamente, com pega, a necessidade do passa ali, cliente. ele escreve, faz a coluna, escreve e o cliente só aprova. E vai o nome de quem ali do cliente, porque o cliente não tem tempo, gente. Não tem. Por isso Quem que que é o contratado um profissional? profissional. Por que é o profissional gabaritado para escrever? É o jornalista, entendeu? E aí ele vai entrando e é bem isso. E isso que você falou é muito importante, por quê? Tem uns que já são comunicadores, né? Tem que são comunicadores natos, que você nem precisa ali dar um treinamento de suporte, mídia, um é. suporte. Só que tem outros que precisam, por quê? Você tem que ter uma linguagem, coloquial, uma linguagem assertiva para você falar com o público. Tudo comunica. Você acha que hoje eu, Érica, vim aqui, mudei de lugar? Você não viu que eu mudei até o meu cabelo? Olha, Fagundes fez um penteado. Coloquei a minha roupa de quê? De onça. Coloquei minhas joias, por quê? Porque é a minha imagem. Aqui é a imagem da Érica empresária. Não é a Érica apresentadora que está aqui. Aqui é a Érica empresária. É a Érica jornalista. Então, a minha imagem tem que comunicar isso. Eu não poderia chegar aqui descabelada, entendeu? Com uma calça jeans, com uma camisa aí normal. Não. E são nos Tudo pequenos isso, detalhes, né, Érica? tudo comunica. Aqui eu não sei se vocês perceberam, mas existe aqui, ó, gesto, o gesto tá falando, eu estou falando com você. Se eu tô falando algo aqui para você, que é algo sério, objetivo, que é uma verdade, eu tenho um gesto que comunica isso aqui é uma mensagem subliminar, que eu estou ensinando que a gente passa para os nossos clientes. Então, isso aqui a pessoa ela vai ver, ela vai acreditar, ela vai falar, é isso. Agora, eu quero trazer você para falar comigo, sempre quando eu começo, Eliane, eu tô dando de graça, hein? Vou mandar o Pix depois lá, o meu Pix para vocês. Tô dando de graça. É porque é meu aniversário, não dá pra deixar. Isso aqui, ó, eu falo, esse é o Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek. O que eu tô comunicando aqui com as minhas mãos, Eliane? O que você enxerga quando eu tô fazendo isso aqui, ó? Que você está chamando o teu público para te conhecer e para estar com você o momento isso. todo. Isso, É venha. isso. É isso que eu tô falando. Eu estou falando isso aqui, ó. Venha comigo. Fique aqui. Você faz parte. Você faz parte disso. Acompanhe esse episódio, pelo amor de Deus. Fique até o final. Vamos alavancar essa audiência. Mande isso para todo mundo. Então, eu tô comunicando aqui, ó. Eu não tô falando nada, mas eu estou falando, sabe? Então, O corpo fala. fala, isso aí. Então, voz, dicção, entonação. Se eu chego aqui com a minha voz, eu fiz muita fono, a gente faz fono. Se eu chego aqui com a minha voz natural de taquara rachada, você não vai perceber, só que você não vai querer assistir. Você não vai querer ouvir o podcast. Por quê? Porque é uma voz insuportável, entendeu? É um som que não agrada. E são entonações E diferentes. entonações, exatamente. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. A gente trabalhou como profissional, como jornalista, né? E a gente trabalha também com os nossos clientes. Tudo isso é repassado para o cliente, né? Tudo Érica? isso. Então, assim, tudo comunica. Tudo.
Comunica. E falando em tudo comunica, será como que surgiu o Ericast na sua vida, Érica Vandenbroek? Conta pra gente. O Ericast, podcast da sua... Gente, já tá acabando. Caramba! Passou Faltam muito 2 minutos. Eu não tô nem na rápido. metade ainda. Do que eu queria falar. Não, gente, olha, então vamos acelerar aqui. O Ericast, ele nasceu do seguinte, de uma necessidade. Por quê? Porque os meus clientes, eles queriam dar entrevista em podcast, Eliane. Eles pediam pra mim pra ir em podcast. E não tinha podcast em Curitiba. Não tinha onde emplacar. Por quê? Porque hoje o podcast é o veículo de comunicação que veio para ficar. Hoje as pessoas, elas se informam no podcast. Hoje, como que eu posso te falar? O consumo da notícia, da informação é através do podcast. Uma pesquisa mostrou que o podcast, ele a cada ano está crescendo em audiência 30%. Então, a gente tem que se adaptar. A gente que é jornalista, ó, é um novo veículo de comunicação. A gente tem que estar aqui, entendeu? Para trazer o conhecimento, para trazer a informação, para atingir esse público. E se você quer trazer o seu conhecimento, você que está aí do outro lado, você é um profissional gabaritado, você quer que as pessoas conheçam, o veículo é o podcast. Por quê? Porque você tem 1 hora, no mínimo, um podcast, você vai poder se aprofundar. Ali na televisão, no rádio, é rapidinho. Você só vai poder responder o lead, o que, quem, quando, onde, por que e como. 5 minutos, 10 minutos. Não, você vai poder se aprofundar, você vai poder fluir no assunto e as pessoas elas vão poder te conhecer melhor. Com certeza, é 1 hora bem completa e nós estamos chegando ao fim. Com certeza você pode acompanhar aqui no canal do YouTube, também nas redes sociais do Ericast, porque tem vários clientes que a Érica já entrevistou. Você pode descobrir um pouquinho mais sobre cada um deles, super importante. E para fechar, Érica, qual a mensagem que você deixa para os seus clientes e para aqueles que nos assistem também, que nos acompanham o Ericast? Gente, vocês sabem que o Ericast, o público do Ericast, a maioria mulheres, 60%, em média do público mulheres, 30 anos mais, 30 a mais, classes A, B e C. Né? Porque o YouTube, ele te passa ali, né, um estudo, tal, ele vai te mostrando ali quem é o teu público. Então, eu vou falar para vocês, tá, mulheres? Eu trago uma mensagem aqui. Olha, hoje eu fiz o meu devocional, orei a respeito do podcast e Deus me deu essa palavra aqui para você, mulher. Para você. Sabe que eu sou líder lá na igreja, né? E eu cuido de mulheres, Deus colocou mulheres, então assim, não é à toa que são mulheres aqui, sabe? Que a maioria do nosso público é mulher. Eu amo mulheres, eu gosto de cuidar de mulheres, eu tenho um amor muito grande pelas mulheres. Então, a palavra para você é de Isaías 54, de 1 a 5, minha amada mulher. Diz assim, ó: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria. Um filho não precisa ser um filho biológico. Um filho pode ser um sonho que você quer gerar. Porque tudo a gente gera, primeiro no mundo espiritual e depois vem para o mundo material. Então isso, se você está estéril de um sonho, se você acredita que aquilo que você está aí há tantos anos esperando e ainda não se materializou, você já desistiu, está desanimado, você acha que não vai acontecer, vai acontecer. Porque Deus está falando para você, pode começar a cantar. Pode começar a gritar de alegria. Você que nunca entrou em trabalho de parto, você pode começar, minha amada, a ficar feliz, porque está escrito aqui que mais são os filhos da mulher abandonada dos que a da que tem marido. Filhos são filhos espirituais. Eu tenho filhos. A Eliane é minha filha aqui espiritual, eu oro por ela. Deus colocou ela na minha vida todos os dias. Então Deus vai colocando pessoas que são filhos espirituais para a gente estar orando como igreja, para a gente estar abençoando. Alargue o lugar da sua tenda. Olha que coisa linda. Alargue, Eliane, essa é para você. Ó. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não impeça. Olha, estique as suas cortinas. Firme as suas estacas. Ou seja, o teu negócio, a tua casa, o teu empreendimento pode começar a fazer o negócio crescer. Já procura um ambiente maior para você colocar a tua empresa, sabe? Para você comprar aí um escritório maior para você colocar o teu negócio. Pode começar a largar, porque vai vir cliente do norte, vai vir cliente do sul, vai vir cliente do leste, do oeste. O tamanho que você está pequeno. Pela fé, você já pode começar a procurar. Você vai precisar alargar esse lugar. Você vai precisar alargar, minha amada, as suas tendas. Você vai crescer tanto no teu negócio, na sua profissão,
na sua vida afetiva, amorosa, na sua família, que você vai se estender para a direita, você vai se estender para a esquerda. Os seus descendentes, eles vão desapossar nações, eles vão se instalar em cidades abandonadas. Os seus filhos biológicos, eles vão dominar nações, eles vão conquistar nações. Olha que coisa mais linda. Cidades desoladas, cidades abandonadas, cidades que estão mortas espiritualmente, elas serão conquistadas pelos seus filhos, pela sua descendência. Grande é a riqueza, viu? Grande é a riqueza deles. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não fique com medo achando, não, essa Erika é maluca, não é nada disso. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Está escrito e ela se manifesta. Ela é viva, ela é eficaz, ela é espírito e vida. Ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, você não precisa ter medo. Você não vai passar vergonha, entendeu? Deus vai te honrar, está escrito aqui nesse texto. Você não vai ser, olha que coisa mais linda. Gente, isso serve para os homens também. Você não será humilhado. Esqueça do período da vergonha, entendeu? Da sua juventude, dos seus erros. Não se lembre mais dessa humilhação, porque o seu Criador, o seu Deus, é o seu marido. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é o seu Redentor. Ele é o Deus de toda a terra. Então, Eliane, nós que não temos marido, Deus falou muito comigo nessa palavra. Logo quando eu me converti, que eu estava achando, meu vida, aos céus, ao azar, estou sozinha, não tenho mais marido, e agora? Quem que vai cuidar de mim? Amada, Deus é o teu marido. Eliane, nós, Deus é o nosso marido. Então, se você tem um marido desse, você vai se preocupar por Com o quê? Ele é o dono da terra, ele é o dono de tudo, entendeu? Fica tranquila, creia nessa palavra e permaneça abençoada na graça e na paz de Cristo Jesus. E abençoada estou eu. Quero agradecer imensamente, minha amiga, por estar aqui com você hoje e poder apresentar um pouquinho sobre esta pessoa maravilhosa que com certeza eu, você, todo mundo amou, porque a gente sabe do seu esforço, da sua dedicação. Você que começou desde pequenininha, hoje tem expandido cada vez mais, nos traz essa palavra tão abençoada, tão rica de pureza, de palavra de Deus mesmo para nossa vida. Eu acho que isso é o mais importante, né, Erika? Então eu agradeço demais, gente. Uma honra! Meu Deus do céu! E parabéns, Erika, um feliz aniversário. Que Deus abençoe, assim, abundantemente. Não só no Ericast, mas na sua vida como um todo, porque você é uma merecedora. Amém, Obrigada. amém, Lambano. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. Foi muito legal, gente. Olha, a gente não conseguiu Foi. falar nem metade do que a gente queria, porque a gente gosta de falar. Mas, assim, tenho certeza que você foi ministrado e que Deus falou com você, porque esse é o nosso objetivo, né? É o podcast da sua jornada extraordinária. Então, tudo que eu passei na minha vida, eu trago especialistas para falar. Por quê? Porque você tendo conhecimento, você vai poder aprender, você vai saber lidar com cada uma dessas situações. Muito obrigada. Beijo grande. Eliane, se despeça do público. Beijo, gente. Lembrando, hein, Ericast, episódio toda sexta-feira, às 18 horas. Um prazer estar com vocês. É isso aí. Até a próxima.